Bom dia, galera. Bom dia para você que me assiste. Bom dia para você que me acompanha. A gente está com mais um episódio Pod Brothers ABC no ar. Hoje o tema é combate à pobreza. Foi colocado um questionário e vocês optaram por estar fazendo esse tema. Então a gente vai debater isso. Tem muita coisa que envolve esse tema. Então fica comigo. Hoje eu tô com... Hoje eu tô com o Ricardo, Ailton, tudo bem? Bom dia com vocês. Bom dia, Ailton. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia. E hoje o tema é bem legal, né? Bem legal. Agora duvido a gente não esticar esse tema e fazer com que seja propício ao nosso telespectador, a pessoa que acompanha, mudar algumas ideias e opiniões e até mesmo a atitude, né? Atitude principalmente. Quero só ver, né? Outra coisa, será que existe um termo em que isoladamente a gente venha pelo menos diminuir a pobreza de uma forma bem drástica? Então, atualmente aí que está acontecendo no Brasil, né? Ontem aconteceu aí de vir um presidente de um país que está na miséria, né? E o Brasil, para mim, está indo pelo caminho errado aí. Tá ficando se afastando, porque tinha que trazer pessoas que colaborem com a miséria, né? Inclusive, a gente trabalha até com... que não colabora com a miséria. Porque a gente trabalha até com uma menina que é da Venezuela, ela explicou bem a situação lá, né? Miserável que eles vivem. Eu acredito que a pobreza, ela se dá por dois fatores. Pelo que eu ando vendo, analisando, lendo. Primeiro, por oportunidade. O outro eu não consigo racionalizar para que seja feito, porque envolve decisão. Aí você fala assim, mas por quê? Em alguns estados, a pessoa ela recebe benefício. Um auxílio, né? Algum auxílio. E quando eu falo assim, não é que o auxílio ele ajuda a sair da pobreza. Tá? Por quê? Porque a pessoa pode receber esse auxílio e ainda ficar na miséria. Por isso que eu falo assim que, pelo que eu li, eu compreendi para debater esse assunto com o pessoal, envolve dois fatores. Esse auxílio que a pessoa recebe, essa disponibilidade do governo às vezes ajudar, mas também envolve decisão. Não adianta a gente pegar esse auxílio, gastar com coisa que não deve, porque quando a gente fala de pobreza, a gente não fala somente de uma determinada classe da sociedade que ela é exposta a determinadas situações que faz dela ser pobre. Pobre não é somente aquela pessoa em que mora numa casa simples, paga aluguel. Eu tô dizendo assim, no ponto de pobreza, chega a ser, falando do Brasil, o estado, um país rico, pobre, por um lado, e totalmente miserável pelo outro. Né, Ricardo? Com certeza. O Brasil, como eu sempre falo, o Brasil ele é o país mais rico do mundo. O Brasil ele pode ultrapassar qualquer outro país do mundo, certo? Os meios que as pessoas pegam e fazem o uso do nosso dinheiro é um meio totalmente errado. A gente tem uma riqueza que nenhum outro país no mundo pode ultrapassar. A gente tem tudo aqui. A gente alimenta vários países, né? Com a nossa produção, né? O Brasil ele alimenta cerca de 90% da população mundial, certo? Aí nós vemos, eu vou trazer aqui uma situação para vocês verem como que é a questão da governabilidade dos que deveriam representar as populações. Recentemente foi trazido aí à tona alguns dados referentes à pobreza nacional aqui no Brasil. E o que Acontece? Dados alarmantes comprovaram que dois
dos estados brasileiros se destacaram nessa questão de extrema pobreza, Miserável. certo? De Estado questão miserável, de miséria, né? Porém, existe uns fatores que a gente não pode concordar com isso, jamais. Que são estados riquíssimos, certo? Estados que têm grandes condições financeiras. Envolve política isso? Vou te cortar. Envolve? Tudo envolve política. Porém o seguinte é que a política não está sendo usada de uma forma adequada. Esses dois estados é o estado do Maranhão, certo? Lá no Rio Grande do Norte, e o estado do Nordeste e a Bahia, certo? Bahia, se eu não me engano, é um dos maiores estados que tem na nossa federação. Porém, maior extensão. O nível de pobreza... Eles maquiam com turismo, eles maquiam a pobreza deles, né? O nível de pobreza ali é alarmante. Sabe por quê? Por causa que não está sendo usado de uma forma adequada as riquezas que ali tem para com os habitantes daquelas regiões. Lá no estado do Maranhão, a gente tem petróleo. Lá eles, como é que se diz? Eles manipulam o petróleo lá, certo? Extrai, né? Extrai o petróleo. Tem eu não sei como dizer especificamente a questão da coleta. Eles manipulam também o sal ali no Maranhão. A extração, refinação de sal na refinaria. Eu não sei bem como se diz essa refinaria de sal. Essa palavra aí técnica. E existe a questão portuária, entendeu? Que recebe e transporta também materiais nacionais no estado do Maranhão. E a população não é atingida com essas riquezas que saem de lá, entendeu? Então, o que é que a gente pode deduzir com isso? É que a riqueza do estado não está sendo empregada na questão do combate à pobreza. Ela está sendo separada do povo. Simplesmente isso, está sendo separada do povo. Não se investe em educação adequada. Você sabia que a falta também de investimento em educação, com certeza, ela é pobreza? Não só dá o auxílio, né? Não só dá o auxílio, né? Não, a pessoa tem que se profissionalizar e aí tinha direito ao auxílio, né? Se você for liberar auxílio para as pessoas, o que é que acontece? As pessoas vão ficar dependentes do Estado. Você tem que dar a vara para eles pescarem. Você tem que liberar o emprego, porque o que faz girar o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional de uma forma geral, são os pobres, entendeu? Através das suas rendas. Da mão de obra, né? Entendeu? Porque aí, se você investe na questão de empregos, você vai ter uma população que tem mais condições, que vai gastar mais, e isso menos crime, vai gerar riqueza tanto para o Estado quanto para o país. Concordo. Você vê aqui no estado de São Paulo, o atual governador daqui, durante o início da gestão dele até a data atual, ele já investiu cerca de 100 bilhões de reais. E trouxe de fora também, né? Tá trazendo França, bastante vão riqueza. investir no Brasil bastante países. Só aquela mega estrutura que está sendo feita do Tatuzão ali por baixo da terra, tá levando uma linha de metrô até a Brasilândia ali, meu amigo, aquilo é uma obra faraônica. Os caras estão lá embaixo da terra fazendo uma estrutura ali. Aumentou o salário mínimo. Então, aumentou o salário mínimo, está trazendo empresas, tem várias empresas multinacionais que querem fazer investimento no país, porém, o que acontece? Muitas não vêm por causa da questão da cobrança de juros. Entendeu? Imposto. Muitos impostos e muitos juros em cima dessas cobranças. Aí faz com que grandes empresas que queriam investir no país se afastem daqui. Entendeu? Aí é aonde faz com que a pobreza só aumente no nosso país. Vocês acham que a pobreza
Pobreza. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Por causa da pandemia e vários outros setores. Quando a gente fala de geração de emprego, é claro que isso ele beneficia, ele gera e ele faz a economia girar. Mas eu ainda quero ir mais fundo. Eu tô falando assim de uma linha de pobreza em que a pessoa ela chega a ser miserável. Ou seja, onde ela não existe recurso para comprar um alimento. Para nada. Você faz uma base pelas pessoas ribeirinhas que moram, vamos ali. Eu falei uma vez aqui em um vídeo da gente, falei sobre o estado de Manaus, mas na verdade é o estado do Amazonas, no qual tem Manaus como a capital, entendeu? Eu me confundi um pouco ali. Se você pegar aquelas pessoas ali, ribeirinhas, que moram dentro do rio, em cima de palafitas, que são aquelas estruturas que eles fazem lá de madeira, você vê que no Brasil tem um território imenso em questão de terras. Tem um território imenso. E você vê que há muitos tempos atrás as pessoas vivem naquela situação. Eu citei até aqui no estado de São Paulo a questão de pessoas que moram dentro do rio Tietê. Ricardo, deixa eu te cortar. Pessoal, o que o Ricardo está falando é sobre um vídeo que eu vou colocar no encard aqui em cima, tá? Que fala sobre política, tá bom? Pode continuar. Aí o que acontece? As pessoas estão ali há décadas morando naquele setor. Não se investe na questão de retirar aquelas pessoas de humanização. Entendeu? Cadê os direitos humanos nesse momento? Não, eu ainda vou mais fundo, Ricardo, pegando essa vírgula que você colocou. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia... Sim, você sabe o que eu vi na pandemia? Olha a situação. Não, eu vou a fundo porque o brasileiro ele precisa tomar vergonha na cara. Certeza. Na pandemia, eu vi igrejas, ONGs, instituto fazer caravanas para combater a fome. Para combater, ajudar essas pessoas que são menos favorecidas socialmente. Menos o básico para comer, né? E eu vi carretas indo para determinados lugares. Cara, isso dá um orgulho. Aí a pandemia acabou. Então, agora vamos lá. Nessa pandemia aí que foi imposta em todo o planeta, o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, alguns demagogos ficaram incentivando a população a ficar em casa, né? Fique em casa. Agora vamos lá, fique em casa você sem salário, fique em casa você sem emprego, fique em casa você sem ter nenhum tipo de renda para suprir as necessidades da sua família. Agora vamos lá também. Quem foi que estava incentivando as pessoas a ficarem em casa? Pessoas que têm altas condições financeiras, têm uma conta bancária gorda, é algum tipo de artista. Pega a Lei Rouanet. Foi esses daí, esses demagogos que chegaram e ficaram incentivando, vão até as redes e o povo também tem um pouquinho de culpa, mídias, né? E chega lá e vai incentivar as pessoas que têm uma mente mais fechada para conhecimento e vai incentivar. O povo vai querer ficar em casa ou então vai obedecer. Eu vi alguns excessos também partindo das nossas forças de segurança pública, porque existe não sei se é um jargão que eu posso dizer, que no meio de toda a força e até no meio de todas as nações, que quando existe uma ordem absurda, a gente não pode cumprir. Existe o direito da gente se manifestar e o direito de ser contra também. E direito de ir e vir também, né? O direito de ir e vir foi burlado nessa questão. Agora, quem estava incentivando as pessoas a ficarem em casa foram pessoas que eram ricos, milionários, champanhe, que moram lá em Nova York, vêm para o Brasil só para encher o saco aqui, entendeu? Nenhum desses que estava incentivando as pessoas a ficar em casa quer morar em Cuba,
quer morar na Venezuela, quer morar na Nicarágua. Agora a Venezuela tá boa, agora a Venezuela tá show de bola. Lá essas pessoas sabem aonde pisa, como pisa e por que pisa. Você sabe por quê? Porque a partir do momento em que o brasileiro ele adquire uma capacidade, vamos dizer assim, financeira estável, não. Intelectual também, mas isso vem na mudança, né? A cultura dele também muda. Você sabe o que acontece? A pessoa que ela tá aqui no meio vendo um pouco mais essa miséria, que ele estuda para isso, eu acho que tá certo, e ele sai disso, ele vai comprar uma casa lá em Alphaville. Você sabe o que acontece lá em Alphaville? Ele não vê isso. Uma pessoa que ela não vê isso, ela acha que não tem. Então, às vezes, a nossa cultura está muito ligada em jornalzinho, em revista, do que está acontecendo, e realmente não sai para ir para ver qual realmente é o problema. Quando a gente fala de pobreza, a gente esquece que a pobreza é um status, mas que atinge pessoas. Posso dar um exemplo? Eu já vi aqui em São Caetano, no ABC, pessoa pegar, comer o lixo, abriu o saco de lixo e não trabalhar, eu vi. O cara abrindo e pegando aquela comida cheia de mosca e comendo. Eu vejo isso. Isso aí não dá, cara. Isso aí não dá. Eu ando dentro de algumas comunidades e principalmente aqui no município de Santo André. Eu ando na comunidade da Chácara Baronesa lá e eu vejo isso direto, entendeu? Que eu vou lá, às vezes, ajudar as pessoas, ajudar alguém do jeito que eu posso ajudar. Isso daí é trabalho social. E eu vejo as pessoas, muitos chegam a mim, como eu fiz outro comentário anteriormente, em outro vídeo, que pessoas vêm até a mim pedir comida, entendeu? Pedir para que eu pague um lanche, para que eu ajude a eles suprir a necessidade deles ali diária com uma marmita de alimento, entendeu? Também tem uma situação também, tipo, tem pessoas que agem de má fé, né? Eu trabalho no supermercado, a rede de supermercados aí, tem pessoas que pedem, e eu presenciei, pede pros clientes pagar, aí paga, enche 3, 4 carrinhos de feira, aí eu vi ela ganhou uma cesta básica, ela vendeu a cesta básica. Sim. Então, aí que vai tirando a esperança dos pessoal. Aí o pessoal fala, pra que eu vou dar se eu vejo a pessoa vender? Então, mas nesse caso, a miséria ela não entra. Não já é outra coisa. Porque existe essa opção. Exatamente. E eu vi vários. Exatamente, porque quando a gente fala de pobreza e miséria, são exatamente pessoas onde este tipo de recurso não chega até essa pessoa. Ela não consegue sair disso mesmo tendo um pouco de recurso. Ela não sai disso. Lá no estado do Amazonas, teve algumas reportagens aí que fizeram um levantamento da questão da pobreza lá. E eu conheci algumas pessoas que moram lá no estado do Amazonas. E o nível de pobreza lá, é muito alto também. Porém, nenhum dos estados mais ricos da nossa federação. Aí, aonde é que está o erro? É na política. Entendeu? Nos modos de governar. Porque pro sistema, sendo pobre, é mais fácil de ser manipulado. Com certeza. E através da miséria do povo, muitos se beneficiam. Com entendeu? Certeza. Eles querem que as pessoas vivam na dependência do Estado, só que o Estado é fraco para lidar com essa situação. Você vê que nós temos dinheiro de sobra no nosso país para suprir as necessidades de saneamento básico, a questão da pobreza, da extrema pobreza, e a gente pode trazer para o nosso país grandes empresas que geram renda para o nosso país, para o nosso tesouro, e a questão de empregos. Entendeu? Não, eu concordo. As empresas estão se afastando do Brasil por causa da dos nova impostos. ideologia. Não, eu concordo, mas eu vou falar uma verdade aqui também. E onde é que está esses impostos? Para vocês verem que, como existem grandes arrecadações de impostos,
tem dinheiro. Mas claro que tem. Tem Mas é muito. claro que de sobra. tem. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós somos, quando eu digo nós, porque eu também em alguns pontos me envolvo, sim, me incluo, mas o Brasil, ele é tão pobre na miséria, mas não é em fome. Não é em miséria de atingir as pessoas. É miséria de conhecimento. É miséria de amor ao próximo. Isso. Falta de amor. Você sabe por quê? Eu peguei um dado aqui bem simples. Olha o que eu vou falar. Com o aumento, o país passou a ter 62,5 milhões de pessoas. 29,4% da população. Abaixo da linha da pobreza inclui 17,9 milhões de pessoas na pobreza extrema. Você sabe o que é isso? Almoçar hoje, vão almoçar. Sabe? Eles não sabem o que é almoço. Você sabe o que é isso? É a pessoa chegar nesse córrego lá que você fala, qual que é o nome de palafita? É ele andar na beira desse córrego aí, chupando. Eu vou falar para que tem que tocar nas pessoas. Aquele pacotinho de bala. Isso. Só que não adianta eu falar nisso e não saber onde está indo o alimento. Eu vou falar para você onde está indo o alimento aqui. Ó. De acordo com os dados do IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos, se eu produzo eu tenho, com certeza, acabam sendo jogados fora. Sim. Equivalente cerca de 46 milhões de toneladas de alimento jogado fora. O Brasil também é um dos mais um dos países que mais desperdiça alimento. Você sabe o que é isso? É você pegar esses 46 milhões de toneladas que é jogado no lixo, em vez de você jogar no lixo, você chamar uma família, você fazer uma entrevista social com uma família, porque eu concordo com aquilo que você falou, que muitas das vezes, já que existe eu tenho, oportunismo. Existe, porque a gente precisa saber disso. Então, tá? Ousa o restaurante fazer as marmitas, antes de fechar, que sobrou, e ligar para alguma ONG e falar, ó, eu tenho 10 marmitas aqui. Mas é isso que eu concordo. Só que também tem lei que inflige isso. Você sabe por quê? Porque se tiver ruim a marmita ou e tal, que mal, eu também concordo, mas eu não concordo de forma alguma que alimentos eles sejam jogados fora sem que existe pessoas que estão passando fome. Sim, através disso aí, ó, desse desperdício, eu concordo na questão que vocês estão falando da gente fazer uma doação, vamos dizer assim, né? Ó, tem aqui uns alimentos aqui, vocês não querem vir buscar. Tem esse ponto, seria viável. Mas também eu acharia que seria viável você cobrar alguma coisa dessas pessoas. Para que cobrar? E por que cobrar alguma coisa? Vamos lá. Se eu for alimentar essas pessoas diariamente, sem eu cobrar nada delas, elas podem se acomodar. Não, como a gente está falando na questão do oportunismo. Então, mas tem pessoas que através do auxílio que foi liberado, o Auxílio Brasil para essas pessoas, elas não quiseram trabalhar mais. Não, ficaram fazendo churrasco, tirando foto. Não quiseram trabalhar mais. Isso é a questão do oportunismo. Então, eu vou fazer um seguinte. Você lembra que a gente comunicou uma vez sobre o projeto social que eu estou querendo elaborar para implantar na comunidade? E você mesmo falou para mim, Ricardo, a gente faz umas carteirinhas para as pessoas, para a gente implantar um sopão lá na comunidade da Chácara Baronesa, né? Porém, para que a gente venha trazer esse sopão periodicamente para essas pessoas, a gente vai cobrar alguma coisa delas. O que foi que você deu como referência para a gente cobrar? A questão da doação de sangue. Você lembra? Não, mas você falou. Exatamente, mas eu tô dizendo, quando a gente fala
de uma extrema pobreza são pessoas que elas não têm nem recurso para ficar de pé. Com certeza, Eu sei o ponto de vista que você está falando, porque existem pessoas que são recebem um benefício, mas eles não usam bem, né? Usam bem, mas também são aproveitadores. Então, isso fica. Agora, quando a gente fala de extrema pobreza, é a mãe de uma família que fica nesses ribeirinhos aí. Essas pessoas entra dentro de uma comunidade que você vê o que é a realidade. Eu sei. Uma mulher chegou pra mim uma vez. Vai na feira, né? Pegar uma mulher chegou pra mim uma vez lá no município de Guarulhos, quando eu morava lá, no bairro ali próximo à rodovia Presidente Dutra, o Jardim Santo Afonso. E lá tem uma comunidade lá, uma favela. E eu andava lá também. Eu fazia trabalho de igreja, entendeu? Quando eu frequentava uma certa denominação, a gente tinha um grupo chamado Esquadrão da Vida, entendeu? Que a gente ia dentro das comunidades e via a realidade das pessoas e tentava ajudar de uma certa forma. Chegou uma mulher outro dia para mim e falou: meu filho, eu tô indo ali agora no banco ver se tem um dinheirinho para mim, porque lá em casa o negócio lá tá pesado. E eu cheguei, fui começar comentando com ela, eu disse: sério? Ela disse: sim, senhor. Aí ela disse: olha, lá em casa tem 6 pessoas. Detalhe que era uma avó, não era nem mãe. A avó estava cuidando de 6 pessoas dentro da casa dela. E ela estava na dependência de um desses auxílios do governo, que eu acho que era o Bolsa Família. Entendeu? E ela tinha que cuidar mantinha a casa, dessa casa com esse dinheiro, meu irmão. Imagina aí a situação. Mas a gente já olhou para um outro lado? Entendeu? Que é aquilo que a gente... Isso é a realidade. Mas eu concordo que seja a realidade, Ricardo, mas eu também concordo em que isso seja feito tão a fundo, em que a gente não pode aceitar isso como uma base de verdade. Sim, não pelo que ela busque como benefício para sustentar a casa, e sim que, assim, essa senhora, que merece o nosso respeito, assim como qualquer cidadão, os nossos seguidores, assim, ela busca sustentar a casa com o benefício dela. Quantas pessoas são? 6. Agora são... Com ela 7, né? 7. São pessoas debilitadas, são pessoas maiores, são pessoas que menores e pessoas de menor. Nesse caso, ok. A gente temos que nos fortalecer para ajudar, beleza? E que ela passe as necessidades de uma forma um pouco mais agradável. Agora, quantas pessoas que passam dessa mesma... exemplo que você falou, só que a hora que ele vai levar o salário lá para dentro de casa, são netos, filhos maiores de idade que estão sentados no sofá esperando que de um salário de... Quanto que é o salário que aumentou? 1.300 alguma coisa? 1.300 uma coisa? Aumentou 30... bastante, agora Não. Aumentou R$18. Dure 30 dias. Eu sou a favor, assim, de ajudar. Tipo, o governo vai dar o salário, beleza. Mas vai ter que estudar quem tá lá, vai ter que se formar. É isso que eu tô tentando chegar. Então, acabou o auxílio, porque agora vai andar com as suas pernas. Tá, e agora como que funciona aquela classe da sociedade que estão em miséria, pobreza? Então, para isso, o Estado tem que oferecer os meios necessários para essas pessoas saírem dessa situação. Então, mas até agora... Oferecer uma... Para você ter uma ideia, tem crianças que estudam, que vão para a escola... Só por causa da merenda. Por causa do alimento mesmo. Mas isso eu entendo, Ricardo. O que eu não entendo, o que não entra na minha cabeça... Falando para você, a gente tem que entender assim: existem sim pessoas que precisam da escola para se alimentar, eu acho super válido, mas o meu ponto ainda é mais debaixo do tapete, ela é cutucando a ferida mesmo. Aquelas pessoas ribeirinhas, aquelas pessoas que às vezes o pai é catador de lata, reciclável, ele traz para casa 70 centavos que ele conseguiu no dia todo comprando 2 pão, cara, para sustentar uma família. Essa pessoa tem que ter o mínimo possível,
tipo assim, ó, filhão, você vai continuar catando o seu negócio, você vai trazer aqui pra mim aqui, que eu acho que o governo devia fazer, uma opinião minha. Você traz aqui, você trouxe quanto? Ah, 70 centavos, então você vai receber hoje um açúcar, 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Então, ele tá contribuindo, é o que eu tô falando. Ele tá fazendo uma troca. Você não tá dando nada de graça para ele. Você entendeu? Eu ainda vou mais fundo. E detalhe, eles também, esses homens, essas mulheres que trabalham catando reciclagem na rua, eles estão contribuindo com a limpeza, a limpeza do município, entendeu? E outra coisa que as empresas, eu vou deixar claro aqui, tomara que isso chegue muito longe para pessoas que têm empresa, indústria, que é do ramo do comércio, enfim. Você sabe que o comércio, as indústrias, eles jogam muito desses resíduos fora. E muito desses resíduos geram capital. Acho que gera. Pô, pega um pouco desse capital que entra aí e doa para uma instituição. Então, lá na instituição que eu sou voluntário, na Casa de Mãe, que fica aqui na Vila Palmares, município de Santo André, né? Lá eles vivem de doações, certo? Eles vivem de doações. Eu vi, eles estão fazendo a campanha do agasalho agora. Isso. Eles têm um bazar lá na instituição. Isso daí tá lá na instituição Casa de Mãe, aqui no município de Santo André. Pessoal, vai estar o endereço nos comentários, tá? E vocês que necessitam de algum tipo de auxílio, procurem mães, mães solteiras, pessoas que são vítimas de violência doméstica. Lá na instituição Casa de Mãe, na qual eu faço parte como voluntário lá, eles acolhem mulheres vítimas de violência doméstica, certo? E eles vivem de doações. Eles fazem algum tipo de parceria com supermercado, com padaria, algum tipo de local que tem fazem doações, né? Que trabalha com alimento, manipula a alimentação. E tem algumas empresas que doam para lá, entendeu? Doa fruta, verdura, e tem a questão, tem um programa lá chamado Viva Leite, certo? Que eles também distribuem leite. Olha só. Aí, e detalhe, viu? Lá é bastante gente que vai lá buscar os leites lá. Entendeu? Bastante pessoas carentes que vai buscar leite lá. Vai buscar tanto o leite quanto os alimentos. E roupas também. Claro. Entendeu? Aí, lá na instituição, eles usam o bazar, um bazar que tem os dias específicos lá, porém, todo dia funciona a instituição. Mas existem os dias específicos que eles colocam lá as roupas, calçado, coisa lá, para revender, e através dessa arrecadação eles ajudam, eles melhoram o local e tal. O local, entendeu? Eu estou sendo voluntário lá, que eu tenho conhecimento também na área de construção civil, e eu me disponibilizei com a instituição para ajudar uma vez por semana lá, como voluntário, entendeu? Eu tô contribuindo com a sociedade. Não, mas isso faz parte de um bem que todo mundo da sociedade devia. Se você pega aí 50 pessoas que têm essa mesma disponibilidade, vão atingir mais 50. Já são 100, vão atingir 200, 400. Uma rede de pessoas que vão fazendo o bem, ajudando a pessoa que precisa. Já deixando um adendo aqui, que essa situação e esse debate aqui que a gente está fazendo aqui vai contribuir para o próximo assunto que a gente vai comentar, e vai trazer uma pessoa que trabalha com assistência social. Exatamente. Né? O Pablo. O Pablo de São Caetano. Isso, esse rapaz, ele trabalha também com ajuda social, né, com projetos sociais, e a gente vai trazer ele aqui, vamos convidá-lo para trazer, para ele comentar sobre o trabalho que ele elabora na questão de ajuda com as pessoas. Já fica intimado, tá, viu, convidado, Pablo? Já tá convidado. Vamos buscar dentro de casa, hein? Se o Pablo estiver nos assistindo aí, Pablo, você é o próximo que vai fazer parte aqui da gente, aqui de uma entrevista com a gente, tá bom? Deus abençoe essa disponibilidade sua, e você está contribuindo bastante para a sociedade. Com certeza. Coisa que muitos governantes não fazem. Bom, pessoal,
esse tema, se a gente for esticar aí, vai extrapolar. Então, o meu adendo aqui pro final é que a gente precisa sair bem mesmo dessa toca que a gente vive. A gente tem que olhar o mundo de uma forma com mais amor, com mais igualitarismo, com mais igual. A mesma oportunidade que você tem, outras pessoas também podem ter, e às vezes é você que precisa ajudar elas. Isso é uma obrigação para com os demais, tá? Então eu deixo o meu abraço para todos os seguidores, para todo mundo que escuta esse vídeo. Se você que está aqui nos assistindo, você identificar uma pessoa que precisa ou que tem condição de ajudar, passa esse vídeo para ela, analisa para ela ter um foco maior daquilo que ela busca, daquilo que ela precisa. Nos comentários desse vídeo vai estar as instituições do Pablo, tá? A gente vai colocar. Vai sim, com certeza. Da Casa de Mãe. Tá, para vocês terem, se for ajudar, assista esse vídeo para ter um discernimento onde como que funciona, tá bom? Meu muito obrigado para vocês. Não deixe de seguir, compartilhar. Isso aqui é feito com muito amor e carinho para vocês. Saírem um pouco disso, enxergar um pouco mais a realidade. Às vezes a gente abre a janela de casa e vê o sol brilhando, só que muitas das vezes também a gente precisa olhar o caminho das outras pessoas e fazer... Sentir um pouco na pele. Sentir um pouco na mais pele. O próximo. Exatamente. Então, meu muito obrigado aqui. Com certeza isso aqui fica como uma mudança mesmo do comportamento das pessoas, tá? Obrigado aí por todo mundo aí. Eu vou agradecer os seguidores, os colaboradores que trabalham com a gente pelo carinho, pelos comentários. Nossa, meu muito obrigado mesmo. Porque eles são muito legais com a gente. E Deus também, primeiramente. Com certeza. E o Pablo, estamos esperando, hein, Pablo? O Pablo, logo mais, se Deus quiser, vai estar aqui com a gente. Quero mandar um abraço também para os nossos colegas lá do estado de Pernambuco. O abraço. Eduardo José tá nos seguindo. Abraço. O Eduardo de você José, não, hein? Na verdade, eu fui investigar quem era esse cidadão aí. Ele é meu irmão. Meu irmão que mora lá no estado de Pernambuco. Mandar um abraço para todos os meus irmãos lá do estado de Pernambuco, né? Falar para eles que eu amo eles de coração, apesar da nossa distância, mas a gente às vezes está se comunicando aí. E esse assunto que a gente abordou aqui é muito interessante, que eu faço parte de alguns projetos também, como o do Jiu-Jitsu lá, que a gente às vezes fala aqui. Existe um projeto social chamado, o projeto do Jiu-Jitsu lá, que é Irmãos Morais. Fica ali ele fica localizado César. Aqui no César da Vila Palmares, município de São Paulo. Aí, pessoal, quem tiver interesse... Tem bastante atividades lá também. Se vocês se interessarem, procurem esse espaço comunitário que é do César da Vila Palmares, e lá tem vários meios de você se entreter, entendeu? Fica aí a dica, mandar um abraço para a comunidade da Chácara da Baronesa. Um abraço, e cobrar das nossas autoridades que deem uma atenção para aquelas pessoas também. Faz cerca de 30 anos que eles estão ali cobrando das nossas autoridades para que seja tomado medidas para tirar aquele povo dali, que eles correm risco de morte por estarem num local lá de alto risco, na Chácara da Baronesa. Um abraço para todos os seguidores. Fiquem com Deus. Fica com Deus. E só para relembrar, eu vou deixar também na descrição do vídeo um telefone dos Irmãos Morais. Aí você pega, me passa, isso. Que é importante eles terem informação, tá bom? Jiu-Jitsu aí para incentivar a molecada a sair das ruas e buscar um meio de vida, um esporte. Uma saúde. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Um abraço.